Fala galera do canal Biomais, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos resolver mais uma questão do Enem 2019, tá? Peço perdão pela demora, quase, na verdade, mais de uma semana aí sem postar vídeos, mas é que tive alguns probleminhas aí, mas estamos na luta. E é claro que o seu like, né, o seu comentário aí e a sua divulgação, isso é fundamental para que o canal possa crescer. Então, se você foi ajudado de alguma forma, né, por alguns dos meus vídeos, eu peço por gentileza que vocês, né, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, né, ative o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser notificados para poder então assistir meu vídeo. E peço que vocês compartilhem com os amigos também, marquem a galera para que as pessoas consigam assistir e mais pessoas possam ser, né, ajudadas, né, pelo meu trabalho. Aqui eu procuro resolver questões de biologia de uma maneira simplificada, né, sem muita teoria, né, com apenas o simples para que você consiga chegar no gabarito correto e ir rumo à sua aprovação, né, para poder conseguir o seu cargo aí, a sua vaga tão almejada na faculdade, no curso dos seus sonhos. Então, por favor, né, se inscreva, curtam, tá, e compartilhem com os amigos. Bom, vamos resolver aqui uma questão do Enem 2019 que diz o seguinte: o 2,4-dinitrofenol, o DNP, é conhecido como desacoplador da cadeia de elétrons na mitocôndria e apresenta um efeito emagrecedor. Contudo, por ser perigoso e pela ocorrência de casos letais, seu uso como medicamento é proibido em diversos países, inclusive no Brasil. Na mitocôndria, essa substância captura no espaço intermembranas prótons H+, provenientes da atividade das proteínas da cadeia respiratória, retornando-os à matriz mitocondrial. Assim, esses prótons não passam pelo transporte enzimático da membrana interna. Bom, a questão então pergunta, né, aqui o comando: o efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao... Bom, como sempre, o Enem ele acaba trazendo aqui um texto, né, gigante aqui para que você se canse. Só que é claro que, dependendo da situação, no texto, né, terão apenas alguns tópicos principais para você conseguir fazer a questão. Então, resumindo aqui, o texto ele fala de um medicamento, né, que visa fazer com que a pessoa emagreça, certo? Então, é um medicamento que faz a pessoa emagrecer. Agora, de que maneira que esse medicamento faz com que a pessoa emagreça, né? De que maneira que esse medicamento atua no corpo da pessoa? Atua diretamente na mitocôndria. Então, você precisa saber que mitocôndria é uma organela presente somente nas células eucarióticas, tá? E a mitocôndria, qual que é a função dela? Respiração celular. E aqui a questão fala o quê? Que além do medicamento, ou seja, o DNP, fazer com que a pessoa emagreça atuando na mitocôndria, ele atua de que maneira? Ele capta, né? Ele pega os prótons, ou seja, pega o hidrogênio, né, que são ali gerados ali da cadeia respiratória e faz com que eles voltem ali para a matriz mitocondrial. Então é isso que a questão fala. Um medicamento que faz a pessoa emagrecer, em que ele atua diretamente na mitocôndria, pegando os prótons, né, ou seja, o hidrogênio, fazendo com que ele volte, né, para a matriz mitocondrial. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, uma mitocôndria, nós vamos perceber que ela tem o que, ó, duas membranas, né, uma membrana interna e outra externa, e o espaço que fica dentro dela ali, ó, é chamado de matriz mitocondrial. E essa organela, ela faz o que? A respiração celular. Para que você consiga entender o que é respiração celular, basicamente é o que? É pegar a energia, ou seja, pegar os nutrientes do alimento que a pessoa come e produzir esses nutrientes em energia, certo? Então, de que maneira, né, que a respiração celular ocorre? Então, sempre que uma pessoa ingere algum alimento, esse alimento vai para o estômago e quando ele chega no intestino, ali vai ocorrer a separação daquilo que é útil para o corpo e aquilo que não serve mais para o corpo. Aquilo que não é mais útil para o corpo vai virar fezes, certo? E aquilo que for útil para o corpo, ele vai ser absorvido pela célula do intestino,
vai cair na corrente sanguínea e vai ser distribuído para todas as células do corpo, certo? Só que de que maneira? Quando nós ingerimos ali a alimentação, existem vários tipos de nutrientes, né? Aí nós pegamos os principais, né? Que é a glicose, e temos também ali ácidos graxos, né? Ou seja, ali a gordura, né? Glicose, então, açúcar. Então, a gente utiliza mais a glicose, mas também pode ser que ocorra outros, né? A gente também utiliza outros, como por exemplo o ácido graxo ali, que é a gordura. Então, no intestino vai ocorrer a separação e aquilo que for útil para o corpo, né, vai cair na corrente sanguínea. A glicose, no caso, do alimento. Quando essa glicose entra na célula, é aí que acontece, é aí que começa a respiração celular. E a respiração celular, ela é dividida em 3 etapas. A primeira delas é a glicólise, a segunda é o ciclo de Krebs e a terceira é a cadeia respiratória, certo? Percebam que aqui na questão ela fala o que, ó, aqui no texto, que esse medicamento ele faz com que a pessoa emagreça atuando na mitocôndria, ou seja, ele pega os hidrogênios que são ali produzidos ali na cadeia respiratória, ou seja, a terceira etapa da respiração celular e faz com que eles voltem para onde? Ali para a matriz mitocondrial, certo? A matriz mitocondrial, então, é onde ocorre a segunda fase, ou seja, a fase ali do ciclo de Krebs, certo? Que é dentro da mitocôndria, no espaço ali chamado de matriz mitocondrial, certo? Então, eu disse que a respiração celular, ela acontece de 3 formas, né? Ou seja, então nós temos a glicólise, aí depois temos o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A primeira etapa, que é a glicólise, se nós pegarmos aqui, ó, glico vem de glicose e lise vem de quebra, ou seja, é a quebra da molécula de quê? De glicose, certo? Então vai ocorrer então a quebra da molécula de glicose ali, certo? Na glicólise. Certo? Só que essa etapa ela ocorre fora da mitocôndria, ocorre dentro da célula, ali no citoplasma, certo? Então, na hora que ocorre essa etapa aí, ou seja, a glicólise, vai ocorrer a formação de duas substâncias ali, né, chamado de piruvato. Então, a glicose que veio da alimentação, ela vai então entrar na célula e vai começar a respiração celular. Na primeira etapa, chamada de glicólise. Então, pega a glicose, quebro ela em 2 partes, né? Ou seja, tornam-se ácido pirúvico ou piruvato. E esses piruvatos irão entrar dentro da mitocôndria, fazendo com que ocorra a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs. Nessa etapa, que é o ciclo de Krebs, o que vai acontecer? Os piruvatos que foram formados lá na glicólise, lá fora da célula, no citoplasma, quando chega na matriz mitocondrial, ou seja, na segunda fase, que é o ciclo de Krebs, cada piruvato vai perder, né, um CO2, né, que vai ser eliminado ali para o meio externo, certo? E além disso, vai ocorrer então a formação de 2 ATPs, certo? Ali e NADH2, certo? Esses ATPs ali então é o que? É a energia, né, que se produz a partir da alimentação, certo? Aí o que vai acontecer? Aí ocorre a terceira etapa e última, né, que é a cadeia respiratória. Justamente a etapa que o texto aqui aborda, a cadeia respiratória. E aqui vai ocorrer então várias liberação de hidrogênios, formação de água e de muitos ATPs, né, que é o que? A molécula energética. Só que o que vai acontecer? Aqui a questão ela fala o quê? Que esse DNP, esse medicamento que faz a pessoa emagrecer, na hora que ele chega lá na mitocôndria, né, ele vai justamente na última fase, que é a cadeia respiratória, ele vai pegar os hidrogênios e vai fazer com que ele volte para a matriz mitocondrial, ou seja, a segunda etapa, ou seja, ciclo de Krebs. Então, eu disse que na última etapa, que é o que? A cadeia respiratória, iria formar o que? Muitos hidrogênios, certo? Muitos ATPs e a água. Só que para que ocorra então a formação desses ATPs, o hidrogênio também ele é fundamental. Só que
aqui a questão fala que esse medicamento ele faz com que esses hidrogênios presentes então na cadeia respiratória aqui, que é a terceira etapa da respiração celular, ele volte para o quê? Para a matriz mitocondrial, ou seja, a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs, certo? Então não tem como terminar, né? Ou seja, a respiração celular gerando muitos ATPs. Por quê? Porque para que ocorra a formação de muitos ATPs, esses hidrogênios aqui, provenientes dessa última etapa, que é a cadeia respiratória, eles são fundamentais, certo? Então, vamos analisar aqui então as alternativas aqui, ó. O efeito emagrecedor desse composto está relacionado ao quê? A obstrução da cadeia respiratória resultando em maior consumo celular de ácidos graxos. Ou seja, está falando que esse medicamento ele vai, digamos que ele vai tampar, ele vai bloquear a cadeia respiratória, fazendo com que haja mais consumo de que? De glicose, de ácidos graxos, no caso, gordura também não, certo? Por quê? Porque esse medicamento, a questão aqui, ela fala que ele não bloqueia a cadeia respiratória, né? Até porque ele fala o que, ó, que ele capta hidrogênios, e os hidrogênios são produzidos justamente na cadeia respiratória. O que o medicamento faz é fazer com que esses hidrogênios retornem, né, para a matriz mitocondrial, que é a segunda etapa, né, ali da respiração celular, ou seja, o ciclo de Krebs. Então, ele não bloqueia a cadeia respiratória, ele faz com que os hidrogênios retornem, né, ao trajeto, impedindo, né, que a cadeia respiratória se conclua formando ATPs. Então, letra A incorreta. Letra B, bloqueio das reações do ciclo de Krebs resultando em maior gasto celular de energia. Errado porque já fala que ele vai bloquear o ciclo de Krebs. Não, porque o ciclo de Krebs aconteceu. Se formou hidrogênio ali, ó, e ele volta para a matriz mitocondrial, ou seja, o ciclo de Krebs já aconteceu, porque aqui, ó, para que ele retorne para a matriz mitocondrial, é necessário que ele já tenha passado pela fase do ciclo de Krebs, né? Então, ele não bloqueia o ciclo de Krebs, porque já ocorreu a formação de hidrogênio, portanto, ele já passou pelo ciclo de Krebs. Então, não. Letra C. Diminuição da produção de acetil-CoA resultando em maior gasto celular de piruvato. Também não, porque essa alternativa aqui é basicamente a letra B, né? Só que em outras palavras, está falando que vai diminuir a produção de acetil-CoA, certo? Resultando em maior gasto celular de piruvato. Não, porque é basicamente o que? Falando que o ciclo de Krebs também não aconteceu. E não, ele de fato aconteceu, certo? Então, a letra C também é incorreta. Letra D. Inibição da glicólise de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Também não, porque a glicólise é a primeira etapa que ocorre no citoplasma da célula. Então, também ocorreu a glicólise, certo? Então, letra D também é incorreta. E a letra E. Redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Sim, por quê? Porque, como eu falei, é justamente na última etapa da respiração celular, que no caso é o que? É a cadeia respiratória, que é produzido muitos ATPs. Por quê? Porque esses hidrogênios aqui, ó, eles atuam, né, para poder produzir muito ATP. E a questão fala que esse medicamento ele faz com que a pessoa emagreça. Por quê? Porque ele faz com que esses hidrogênios voltem para aonde? Para a matriz mitocondrial, ou seja, a segunda etapa, que é o ciclo de Krebs. Então esse hidrogênio não vão fazer com que a cadeia respiratória, ou seja, a última fase da respiração celular, conclua, produzindo muitos ATPs. Então, se esses hidrogênios não concluem, né, a cadeia respiratória, que é a última etapa da respiração celular, não vai ter produção de ATP, né? Então vai diminuir a produção de ATP, gastando mais o que? Mais energia, mais nutrientes, né? Que é justamente o que a letra E fala. Redução da produção de ATP, resultando em maior gasto celular de nutrientes. Portanto, letra E, corretíssima. Pessoal, se vocês curtirem essa aula, por favor, se inscrevam no canal, curtem, comentem, dá aquele like aí, tá?
Compartilhem com os amigos, porque isso é fundamental. O canal aqui está crescendo, devagarzinho, mas está crescendo. E eu conto com todos vocês. Então, se vocês curtiram essa aula, por favor, se inscrevam aí, deixem um comentário. Fiquem com Deus e até a próxima.